Seitas e religiões, conhecendo o judaísmo. O judaísmo, a religião dos judeus, é uma das religiões monoteístas mais antigas. Mesmo assim, o número de fiéis do judaísmo é um dos mais baixos comparado com outras religiões. Atualmente, existem cerca de 14 milhões de judeus no mundo, sendo que a maior parte se encontra nos Estados Unidos e em Israel. Segundo os judeus, sua religião foi fundada por meio de Abraão, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou aproximadamente 4.000 anos atrás. Além de Abraão, um profeta muito importante para o judaísmo foi Moisés, considerado o libertador e legislador do povo judeu. A relação dos judeus com Deus é baseada em uma aliança. Eles se intitulam como o povo escolhido por Deus e vivem conforme as leis transmitidas por ele a Moisés. Essas leis e mandamentos constam em seus textos e livros sagrados, sendo o principal deles a Torá, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, equivalentes também ao Pentateuco. Outro livro sagrado dos judeus é o Talmud, que contém os comentários e instruções dos líderes espirituais do judaísmo sobre como seguir as leis da Torá. Os cultos e reuniões são realizados nas sinagogas, um templo utilizado para as orações e aprendizado das escrituras sagradas, com a presença dos rabinos, os seus líderes espirituais. A religião segue os 10 mandamentos instituídos por Deus e mais 613 leis que constam em seus textos sagrados. Essa não é uma religião missionária ou universal, por isso não existe a intenção por parte dos judeus de propagar o judaísmo. Embora os mais tradicionais não consideram Jesus como o Messias, existem outras linhas judaicas que acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus e o Messias prometido. Suas linhas atualmente são divididas em Judaísmo ortodoxo, que é a mais antiga e conservadora linha do judaísmo. Acredita que o Messias Salvador prometido por Deus ainda está por vir. Esta vertente é conhecida por manter e seguir fielmente os costumes, rituais e regras tradicionais e mais antigas. O judaísmo ortodoxo também não aceita em sua ordem pessoas que não sejam filhos de mães judias e que, consequentemente, não são considerados judeus. Para eles, Jesus foi apenas um homem judeu e não o Messias prometido. Judaísmo nazareno. Já esta são judeus e gentios seguidores de Yeshua. Essa linha judaica segue a Torá e a Bíblia hebraica. Sua origem vem dos primeiros discípulos judeus, cerca de 2.000 anos atrás, e a salvação para eles se dá em crer em um único Deus e que Jesus é o Messias enviado por ele. Essa vertente de fato crê em Jesus como Messias, mas para eles não existe a Trindade, ou seja, existe apenas Deus. Judaísmo messiânico é uma corrente judaica nova, criada em 1970, e não é reconhecida pelo Estado de Israel. Ela nasceu nos Estados Unidos, reconhecendo a figura de Jesus Cristo como Messias e aceitando que ele é o Filho de Deus, e veio para salvar e ensinar ao povo judeu e aos gentios. Porém, definem que o judaísmo é a religião com ensinamentos e mandamentos para os judeus e o cristianismo para os gentios. Nesse caso, os judeus devem seguir a Torá e os gentios as chamadas 7 leis noéticas. Os judeus messiânicos acreditam na existência da Trindade. O judaísmo possui alguns símbolos muito conhecidos. São eles: Kippah. A kippah é uma espécie de chapéu utilizado pelos judeus para demonstrar o seu temor e respeito por Deus, representando o nível de separação entre o ser humano e Deus, reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas. Estrela de Davi. Este é um dos principais símbolos do judaísmo, presente até mesmo na bandeira de Israel. A estrela de Davi tem vários significados importantes para os judeus. Como é formada por 2 grandes triângulos, os judeus costumam dizer que a união de ambos representa o relacionamento do povo judeu com Deus. Menorá. A
menorá é um candelabro de 7 velas, que nos livros da Torá eram acendidas pelo sumo sacerdote. Para o judaísmo, a menorá significa os 7 saberes, conhecido como 7 orifícios que estão no rosto do ser humano: os 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e a boca. Shofar. O shofar, um instrumento musical, representa para os judeus o carneiro que foi sacrificado pelo profeta Abraão, no lugar de seu filho Isaque. Os judeus também possuem rituais, e um dos principais é o Bar Mitzvah, que é a iniciação do menino na vida adulta, por volta dos 13 anos de idade. É realizada uma cerimônia onde a criança passa a seguir todos os preceitos do judaísmo. Para as meninas, o nome da cerimônia é Bat Mitzvah. Circuncisão. A circuncisão é o ato de retirar a pele, chamada de prepúcio, que cobre o órgão genital do homem e deve ser feito no 8º dia de vida da criança. Esse ritual, que consta na Torá, foi um pacto feito entre Deus e Abraão, que aos seus 99 anos fez a sua própria circuncisão. Os judeus acreditam que a circuncisão mantém o pacto com Deus, abrindo caminhos para a espiritualidade. O Shabbat Shalom, ou Sabá, conhecida como o dia de sábado, é o dia de descanso judeu e é um período de gratidão e contemplação em que não se deve trabalhar, iniciado no pôr do sol da sexta-feira, acabando no sábado ao anoitecer. Além disso, existem várias festas judaicas, e essas datas são móveis e seguem o calendário solar. Uma das principais e mais antigas é a Páscoa, em que se comemora a libertação do povo judeu do Egito. O judaísmo e o cristianismo apresentam diversas semelhanças, como a crença no mesmo Deus e a utilização da Torá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a grande diferença reside na crença em Jesus Cristo, o que também vai variar conforme a corrente judaica. Para os judeus ortodoxos, que são a maioria, Jesus não é Deus, e isso se torna a grande linha divisória entre as religiões. Jesus foi claro em citar na sua palavra a rejeição que sofria pelo seu povo. O mesmo povo a qual veio para salvar foi aquele que o rejeitou. E não apenas isso, na expectativa de um Messias libertador, com o seu reino terrestre, a linha de judeus ortodoxos perseguiram Jesus até a sua morte. Não satisfeitos, perseguiram todos os cristãos primitivos, sugerindo o abandono da fé ou então a morte. Certamente, todos os seus atos geraram muitas consequências. Uma delas, inclusive, foi profetizada por Jesus, onde afirmou a destruição do templo, algo o qual veio a se concretizar no ano 70, com a destruição de Jerusalém. O fato é que o povo que tanto perseguiu cristãos passou a ser perseguido e mais tarde sofreu muito mais nas mãos de Hitler, onde, pelo Holocausto, assassinou cerca de 1,5 milhões de judeus na época. Nós, como cristãos, devemos seguir as instruções de Jesus e jamais promover o ódio, mas sim incluí-los em nossas orações. Apesar da linha mais tradicional de judeus rejeitar Jesus, eles fazem parte do povo a qual Deus firmou uma aliança. E o nosso Salvador, por meio dessa linhagem, veio até nós, para assim constituir uma nova aliança, a qual promete a vida eterna a todo aquele que nele crê.